50 e mais 50 em breve. Eu tenho 5 aqui dentro desses 50, né? E mais o tempo que meu pai trabalhava aqui, ou seja, minha família está desde o início até agora. Ah, então tá ótimo, grande período. Vamos contar essa história. Um abraço para vocês aí. Beijo, Bom programa. meninos. Uma boa quinta-feira. Tudo bem, Gabriela? Oi, dia de festa hoje, né, André? Quanto tempo de Band? Quase 7 anos. 7 anos, eu tenho 5, mas eu vinha pequenininho aqui também. Bebê. Bem pequenininho, quando a Band né? começou. Olha, hoje nós vamos voltar no tempo. Vamos até o ano em que o homem pisou na Lua, 1969. A arte, naquele ano, se despedia da estrela Judy Garland e os palcos do mundo se abriam para o início da carreira do genial Elton John. Nos gramados, outro gênio, Pelé, marcava o seu gol número 1000. Na política, tempos duros, cassações de mandatos de quem criticava o regime militar. O Rio Grande do Sul era governado por Walter Perac Barcelos. No Brasil, o gaúcho Emílio Garrastazu Médici chegava pela via indireta à presidência da República. Pois aqui em Porto Alegre, nesse bairro, nesse prédio, nesse estúdio, a Ordem dos Freis Capuchinhos colocava no ar, no dia 10 de outubro, a TV Difusora. Pouco mais de uma década depois, virou Band, a Band RS, que está todos os dias na sua casa. Esse é um dos destaques do programa de hoje. Dia de celebrar, mas tem outros destaques também. Roda aí. Caso de polícia. Ministério Público investiga esquema que vendia arroz gaúcho para São Paulo e Rio de Janeiro com insetos, larvas e até fezes de rato. Pacote de medidas. Sinalização de mudanças no plano de carreira dos professores gera críticas do sindicato da categoria, que prevê greve se o projeto como se apresenta passar pela Assembleia Legislativa. Sem cobranças. O que pensam os consumidores sobre o projeto de lei aprovado pelos deputados que proíbe a cobrança por emissão de carnês e boletos bancários? Criminalidade no interior. 3 pessoas foram feitas reféns durante um ataque a banco em Três Arroios, no norte do estado. Parabéns, André Machado. Tu faz parte da história da Band. 50 anos. Olha, você também faz, hein? Nos acompanha pelo Facebook, nos enche de orgulho estar aqui, estar junto com você, aí ter a sua companhia. Aliás, eu já falei agora na abertura, né? Hoje nós completamos meio século como uma referência no jornalismo, no esporte que nos antecedeu e no entretenimento que faz parte da sua vida. Nesse tempo todo, a cinquentona Band TV passou por muitas transformações, assim como o mundo que não para de evoluir. Você sabia que nascemos graças aos freis capuchinhos? Olha só. Há 50 anos, a gente trabalha muito para levar a você o que é notícia. Seja no esporte... O Claudião sabe tudo disso Claudião, ele vai estar na marca do pênalti daqui a pouco. Tá pronto, Claudião? Tu batia pênalti, tu já bateu pênalti, assim, de qualidade. Na marca do pênalti eu ando há horas já, cara. No campo. O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. A Band TV RS está onde tem informação. Compartilha com o Estado o que temos de melhor. Vamos começar? Respira, meu amigo, eu tava com saudade. Também tem a leveza do entretenimento. Olá, campeões! Nós estamos felizes com a sua companhia. Um programa feito especialmente com informações para alimentar o seu corpo e a sua alma com o que há de melhor. Você sabia que os potrinhos desde pequenos têm identidade? A trajetória da Band TV RS se mistura à história da TV brasileira. Em 1972, fomos a primeira emissora do país a transmitir em cores. Foi durante um desfile da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Em um 10 de outubro de 1969, entrava no ar a TV Difusora, comandada por Padres Capuchinhos. Na década de 80, o Grupo Bandeirantes assumiu o canal e trouxe aos gaúchos o melhor do telejornalismo e do entretenimento. Olha, a Difusora, o Band, o Canal 10 sempre esteve presente na vida dos gaúchos, né, na nossa vida. Os principais nomes do jornalismo gaúcho passaram por aqui. É difícil a gente citar sem esquecer alguém ou deixar um nome meritório do lado de fora. Por aqui teve, por exemplo, Tatá Pimentel, Clóvis Duarte, Bira Valdez, que por sinal batiza esse estúdio, José Antônio Daut. Grandes nomes que deixaram profissionalismo e que hoje são saudade. E tem muita gente que ainda conta com muita história e que faz parte da Band. Lauro Quadros, José Fogaça, Felipe Vieira, André Har, Lúcia Matos,
Geraldo Canali, Maria do Carmo e gente conosco aqui no RS Acontece, como Fernando Vieira e Renato Pereira. Meninos! Obrigado pelo convite. Vou chamar Estamos os meninos, emocionados né? e Pois é. imbuídos do maior prazer e alegria. É o nosso projeto Caras Novas aqui também, viu, Renato? Sim. Ou ainda não morreram. Grande título. Não fala dessa maneira. Que lembranças vieram aí quando entraram na Band hoje? Nossa, primeiro o prédio mais ou menos como era naquela época, os estúdios, as salas, já recordando, essa minha sala era aqui, a do Porto Visão era ali, as câmeras, lá na frente tem uma câmera que a gente usava nos estúdios, aquelas TK que mudavam lente no ar. Eu fui câmera também aqui, não sei se você sabe. Fui cameraman, trabalhei em suíte, fui operador de VT, tudo. E um grande agitador, né, Fernando? E trabalhei muito tempo na época no departamento de promoções, né? E fiz parte da inauguração da casa. Quer dizer, eu cheguei aqui uns 4 meses antes da TV inaugurar e preparamos toda aquela programação fantástica que mexeu com o estado do Rio Grande do Sul. Pois é, sabe que quando nós começamos esse programa, Renato, eu e a Gabi, eu disse assim, a nossa inspiração, sem nenhuma pretensão, é saber que aqui foi feito um dia o Porto Visão. E que marcou história. Qual era o teu papel naquele projeto? É o pior possível. Sim, eu tinha que fazer Fazendo piada. Fazendo trabalho, pô. E rir da década de 70, né? As coisas mais engraçadas aconteciam sem que ninguém quisesse fazer humor. Ele existia porque existia. O Geraldo José de Almeida, que foi um grande narrador de futebol, veio da Globo para o Rio Grande do Sul, pago pelo Porto Visão. Veio o que era a bala da época, né? E perguntaram para o Geraldo, logo na chegada, o que você acha das mulheres gaúchas? Aí tem que perguntar para Fernando Vieira. Que era o cara que fazia um programa. À época, imagine, um estúdio lotado de misses, todas sentadas em almofadas maravilhosas. É verdade que o Fernando botou uma piscina aqui na frente? Fernando, o que disserem do Fernando é verdade. É verdade. Nós fazemos inventar, porque a programação era toda ao vivo. Né? Nós tínhamos... Não tinha VT para chamar. Começava às 11h30 da manhã e até às 2h30 da tarde. Exatamente. Não é que a Cissa não ouça, né? A alegria dela vai querer que a gente fique aqui depois. Que ia recebendo as misses, rainhas da pressupostas rainhas da Bergamota, a única pergunta que não se faz é qualquer rainha da Bergamota. Qual? Como é que se tira o cheiro? A primeira pergunta derrubou a entrevista. A Tânia é espetacular. Olha, vamos trazer mais gente aqui nessa conversa. Tem um depoimento de um desses grandes nomes que marcaram época aqui no Porto Visão, marcaram a história aqui da Band, que é o Lauro Quadros. E ele revela uma história ótima, bem na linha do humor aqui do Renato, sobre 2 grandes nomes que passaram aqui. Um deles é a Ana Amélia Lemos. Vamos ver o outro. Oi, André, que saudade, cara. Olha, faz mais de 40 anos, década de 70, TV Difusora Canal 10, como a gente chamava, né? Como todo mundo chamava. E aí, cara, a gente tinha Câmera 10, grande jornal, Câmera 10, Camisa 10, um programa de esportes maravilhoso. Tínhamos o Jogo Aberto, que até o Geraldo José de Almeida apresentava, aquele programa em que o José Asmus entrou para agredir o Gilberto Medeiros, pai do hoje presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Tínhamos o Porto Visão concorrendo com o Jornal do Almoço. Sabe, o Carlos Bastos é que inventou que eu deveria trabalhar na televisão. Eu estava na Rádio Guaíba na época, década de 70, cara. E aí, o Bastos chegou pro Salimem Júnior, pro Ronald Pinto, pro Valmor Bergues. Eu quero trazer o Lauro Quadros para cá. Eles olharam pro Bastos e os 3 disseram, mas aquele cara feio aqui na televisão. Primeira reação deles. Depois, bom... E uma historinha, eu não quero tomar o tempo de vocês, uma historinha que eu não esqueço daquela época. Outro dia eu brinquei com Ana Amélia Lemos. Ieda Maria Vargas, Miss Universo, trabalhava no Câmera 10 com a gente. E aí um dia a Ana Amélia chegou para o Carlos Bastos, nosso chefe, e disse assim, Bastinhos, por que eu ganho 5 mil e a Ieda ganha 10 mil? E o Bastos olhou firme para a Ana Amélia, hoje já foi até senadora, né? Ana Amélia, é que a Ieda é Miss Universo e tu foste Miss Lagoa Vermelha. Tá bom pra ti, André? Tem tanta história pra contar que se eu continuar contando, o cara termina o programa. Beijo. Lauro Quadros, essa história é maravilhosa. A Ana Amélia não deve gostar da história, se bem que ela se diverte, eu já vi uma Lauro, boa piada, Lauro contando pra ela a história.
E o Renato estava falando que ele veio para Portugal para fazer rir. E ele entrava logo depois do Daut. E o Daut batia na mesa, né? Era um paulada na mesa. Nos dias que ele estava brabo... Ele estava sempre bravo. Ele tinha uma secretária que idolatrava ele, não amava, idolatrava. E dizia para nós, não deixe ele ficar nervoso. Aí não tem programa. Ele tem que ficar nervoso. Porque essa geração que não conhece o Daut, né? José Antônio Daut, que depois foi deputado estadual, foi assassinado, enfim, a gente até hoje não tem um culpado condenado pelo crime do Daut, que a gente lamenta muito. O Daut era muito veemente nas suas posições e batia na mesa. O assassino hoje, patologicamente comprometido, está internado, né? De doença mental. Então, provou que realmente tinha condições de matar. Se não matar, foi de preguiça. Bom, mas o que importa sobre o recrudescer das ideias que passaram é que teve uma enxurrada em Porto Alegre. Em Porto Alegre não chove, o mundo desaba. E os esgotos não são suficientes. Com essa aí, o câmera me trouxe que eles traziam imagens da rua para mim, umas eu mandava fazer e outras os caras traziam por conta própria, de um ratão, mas um tamanho pré-A, né? Era um ratão GG, saindo de uma casa morto e entrando por um valão e tal. Eu digo, o que eu vou fazer com isso? Um cara gritou da produção, dá pro Daut! Qualquer troço que não servia, dá pro Daut. E eu dei pro Daut. Serviu. E o Daut? Não. Olha o que é buscar cabelo em gema de ovo. Ele mostrou o rato, esculhambou com a prefeitura, esculhambou com os bombeiros, falou mal do mundo e terminou assim: vamos que pôr uma criança! O Daut botava os ratos e tuas mulheres, né, Fernando? Teu caminho era outro. Uma época muito boa, né? Tinha cara que chegava antes para a produção, não para produzir, mas para ver o elenco do que o Fernando tinha preparado para aquele Naquela dia. época, os clubes sociais funcionavam de uma maneira muito, muito forte. Não tinha outra opção. O Fernando Vieira criou o baile do verde e branco, né? De saudosa memória. Carnaval de Teresópolis. Carnaval de Teresópolis é tudo. Eles criaram coisas... O Fernando é um criador até hoje, está começando essa semana a Festa da Música e também. Sim, eles tinham uma exposição que começou aqui e terminou na Expo Inter. Vocês lembram qual foi nacional e internacional. Vocês lembram qual foi a primeira voz da TV Difusora? Vocês estavam aqui em 69? Não, né? Eu estava em 69, eu cheguei um pouco antes. Cheguei lembra do seu Flávio Martins? Claro, pô. Não sabia que tinha sido a primeira. Ele era louco, ele trabalhava na rádio. Sim, e foi a voz que fez a abertura, né? Olha o depoimento que o Flávio manda pra gente. O Flávio foi a primeira voz a fazer parte aqui na TV Difusora. Não é esse depoimento aí do filho da Tânia Carvalho, tá? Esse é pra depois. Esse é pra depois. É o depoimento do Flávio Martins, porque o Flávio conta, entre outras histórias, uma tapadeira que caiu na cabeça dele aqui na Band. Vamos ouvir. Olá, meus amigos. Eu sou Flávio Martins. Trabalhei nesta emissora desde 1968. Mas em 1969, há 50 anos atrás, foi inaugurada, na época, TV Difusora, Canal 10. Eu estava lá, porque era locutor da rádio e foi aproveitado o pessoal que tinha, na época, como locutor e outros operadores também, como o caso do meu irmão, o Marco Aurélio Martins, que estava lá também na inauguração. E eu fui, então, escolhido para trabalhar no serviço de cabine, locutor de cabine da TV. Mas logo em seguida veio também o convite para ser locutor, apresentador do telejornal. Assim foi o meu começo na TV. Eu estive lá na inauguração e eu também apresentei o telejornal da época e, mais ainda, o Camisa 10, que era um programa de esportes do Ari dos Santos, que me convidou também para fazer a apresentação do Camisa 10. Era um sucesso extraordinário. Na parte que me toca a respeito do telejornal, um fato inusitado aconteceu na época em que apresentava o jornal. A TV abria no domingo com o programa, com a missa, que era feita dentro do estúdio, com um público, inclusive, que era convidado, então. Mas os painéis, dando a ideia de que fosse uma catedral ou uma igreja, era montado dentro do estúdio, no sábado, na véspera, que a missa era no domingo.
E o telejornal entrava logo em seguida. O pessoal da marcenaria montava todo o cenário para a missa de domingo e botava um painel atrás de mim, que era o chroma key, na época, eu em azul, e pequeno, então somente nas minhas costas, né? E eu estava em pleno jornal, e o que aconteceu? Desabou um dos painéis em cima de mim, na apresentação do jornal. Foi um fato inusitado. Um abraço bem grande a todos. Feliz aniversário, feliz 50 anos. Um abraço bem grande. Obrigado. O Flávio depois seguiu a carreira, foi meu Se fosse colega hoje, do rádio ia também. virar meme, né? Imagina o painel caindo. Agora, Hoje quanta fazem coisa 50 que a gente anos, passa, né? Que a TV Não, tinha Difusora um foi programa inaugurada. de guerra que havia uma apresentação, um filme de guerra, uma série, e que tinha uma apresentação antes. E um dia caiu um panelão na cabeça, não sei de quem. Eu só lembro do episódio. Porque Agora, quem antes foi, tinha não. umas séries, entrava na TV e tinha alguém que falava Sim, antes, né, antes da explicava, série tinha contextualizava o âncora do filme, Isso mesmo. como se fosse mais importante que o filme. Né? Fazer um spoiler do filme. É mais ou menos isso. Mas há 50 anos atrás, quando da inauguração, nós fizemos um desfile no centro da cidade, no mesmo dia, e com bandas marciais, que naquela época era um negócio fantástico, e o símbolo da TV era um leão. Que era o símbolo da difusora, né? E nós buscamos no zoológico em Sapucaí um leão numa jaula, botamos em cima de um desses puxadores de jipe, alguma coisa assim, e desfilamos pela rua da praia com banda e o leão atrás. Imagina hoje, nós já tudo preso. Só que tu não deixou ele solto lá, o nosso aqui era mais manso. Eu me lembro, eu era criança, lembro daquele leãozinho bonitinho. O mais importante do Fernando Vieira, que ele conseguia produzir externamente mais do que dentro do próprio programa. Por isso que a sintonia dele era avassaladora, porque as pessoas queriam se ver, porque já tinham aparecido em vídeos tapeados da produção dele externa, fora da televisão. Então, quando ele entrava no ar, era para dar um recall daquilo que já tinha feito acontecer. A gente falou... Tinha tudo para ser prefeito esse cara. A gente falou algumas vezes do Porto Visão. Vamos falar um pouco mais sobre esse programa aí. Ele começava às 11h30... Do meu programa é das 11h30 ao meio-dia. Começou com... Depois cresceu. E aí começou das 11h30 ao meio-dia e depois emendou com o Porto Visão. Ele tinha um outro nome, era Agenda. Quando começou. Tu entrou dentro... Tu foi sugado pelo Porto Visão. Porto Visão me botaram para dentro do Porto Visão. E era um programa que tratava de sociedade, de clubes, de música. Sempre música na época, né? A época dos grandes bailes. Não, na verdade era um programa sobre mulher. Como música sem mulher não tem graça. Chutava uma coisa Eu nunca me esqueço do saudoso amigo, que não está mais entre nós, o Salim, que eu estou discutindo com ele. Vem cá, me explica por que o Fernando Vieira, sem fazer força, consegue fazer tanto sucesso com o universo feminino. Ele disse, Alain Delon. Além de ele vai buscar, era magrinho, elegante, bonitinho. Nós somos traços perto dele. Por isso que não temos jeito. Olha aqui, vamos contar mais uma história, Eu ia dizer agora, a gente só tem todo esse sucesso porque quem está em casa gosta e Adora. sempre gostou do que viu aqui na Band. Olha só o depoimento de um menino que se fazia passar por filho da Tânia Carvalho. A Band RS está completando 50 anos e eu tenho um motivo especial para comemorar junto. É uma história curiosa. Quando eu era criança, o canal estava procurando um apresentador para o programa infantil Recreio. E eu fui até o Morro Santo Antônio, onde fica a emissora, tentar passar no teste. Só que não queriam deixar eu entrar porque eu estava desacompanhado. Não tive dúvida, na maior cara de pau, menti para o porteiro que eu era filho da apresentadora Tânia Carvalho, do programa Porto Visão. E ela tinha, de fato, um primogênito que era meu xará. A partir dali, eu tive acesso aos estúdios da Band RS anos a fio, porque todos pensavam que eu era o filho da Tânia. E com isso, eu pude assistir de perto o trabalho dos grandes nomes que passaram pela emissora, como Tatata Pimentel, José Antônio Dauti, Renato Pereira, Fernando Vieira, Sérgio Jockman, Sérgio Schiller, José Fontella e tantas outras pessoas dos programas Porto Visão, Camisa 10, Câmera 10, entre outros. E isso é o que me inspirou a me tornar jornalista. Hoje eu moro em Praga, aqui na Europa, e sou diretor de uma revista. Também fui diretor do jornal Metro, que pertence à Band, aqui na Europa. E isso tudo eu devo a essa inspiração que eu recebi nesses dias fantásticos que eu passei nos bastidores da TV Difusora Canal 10, hoje Band RS. Então, parabéns e muito obrigado.
Ai, eu História arrepiei. legal, né? Eu arrepiei. Vocês lembram dessa criança aqui? Ele lembra que vocês aí com verdade. tudo. Você sabe que na época a TV Difusora era o único lugar no Brasil que ganhava no Ibope da Globo. Sim. Na nossa gaúcha aqui, né? Não tinha Era um audiência parecida com o que Era nós tipo tínhamos 6 aqui. por 1. Aqui, né? Aqui. Aqui. É, Aqui. Ele lembrou alguns nomes bacanas que a gente não tinha falado ainda, como o Sérgio Jockman e o Fontela também, que foram nomes que marcaram época na TV. O Jockman era uma figura Agora, só teve um impressionante. que pode se orgulhar de ter sido preso na ditadura da comunicação, que fui eu. Peguei uma cana bonita. Por que tu pegou cana? Porque, na época, junto ao Switchmaster, que bota a imagem no ar, ficava um sensor. E um cara ligou para mim dizendo que tinha uma galinha com 2 ovodutos. Eu digo, amigo, interessa, onde é que nós vamos pegar o senhor e a galinha? Ele viu a mão. Fomos lá, buscamos o proprietário do galináceo, mais o próprio, trouxemos para cá. E O galináceo veio. Claro, o importante é a galinha. A galinha veio de frente, eu virei a galinha se virou, eu virei de novo, até ela ficar quieta de costas para a câmera. E comecei a... De cloaca exposta. Exatamente. Comecei a tecer comentários elogiosos ao equipamento da dita cuja, levantei o rabo e disse, isso é a alegria de qualquer galo no planeta, uma galinha com 2 entradas. Quando eu disse 2 entradas, o cara pega a alavanca e tira a emissora do ar, não o programa. Desceu e disse, o senhor está detido. Detido quer dizer preso? Exatamente. Vamos, a galinha está inocente. Eu disse para ele, não, nada a ver com o proprietário do animal, que o senhor parece que está trazendo um rinoceronte, né? Do animal que o senhor apresentou. Bom, cheguei lá, um belo sai de banco de 40 minutos, sei lá. Daqui a pouco chega o delegado, me conheceu. Como vamos tomar um café e tal. O que houve? Não sei, pergunte para o seu agente. Ele me prendeu, estava eu e uma galinha, podia prender a galinha, porque era mais fácil. Estava junto a galinha que fazia companhia ali, não? Aí ele pegou o carro, pegou o relatório. Tu te passa, às vezes, nos comentários, é da natureza, excelência. Mas o senhor tinha que ter dito que a galinha tinha 2 saídas, está aqui no relatório, e não 2 entradas. Mas isso é a ótica do censor. Qual é a graça de uma galinha com 2 saídas? Nenhuma. Agora, com 2 entradas, interessa. Tu não teve esse risco, Fernando. Terminamos o café e eu fui solto com a graça. E a emissora voltou ao ar, felizmente. Voltou ao ar só no fim da tarde. Que maravilha. No mesmo programa da noite, o Paulo Brossard de Souza Pinto me tirou do ar. Nosso senador. A emissora, não sei se é vivo ainda, tá? Porque apresentaram o Monokini. E o Monokini não mostrava nada. Mas, na ótica de Sua Excelência, que escândalo. Ele achava que aquilo era absolutamente imoral. Renato, Fernando, muito obrigado por estar aqui. Rapidinho, o que estão fazendo hoje? Bem rápido. Não, isso aí diz respeito à minha atividade, em vez de explicar, eu mostro. Tá aqui. Eu faço Vendendo palestras bom humor. motivacionais para a pessoa usar a ferramenta do bom humor na agilização dos seus E negócios. o Fernando Vieira sempre trazendo os grandes nomes da música para o Rio Grande do O Sul. Fernando, o que ele fizer, acredita. Seja o que for. Eu estou vendo aqui no estúdio o Sérgio Junho, que era a maior dor de cabeça que ele tinha, que ele comandava a técnica aqui na difusora. Aí quando nós começamos a inventar os eventos e promoções, nós vamos transmitir daqui. Mas não dá, nós vamos transmitir daqui. Sabe que o seu Sérgio... Você sabe o que o Sérgio Júnior está fazendo hoje? Comandando a técnica da noite, continua na mesa. Vai falar com a gente daqui a pouco aqui. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Fernando. Obrigado Olha, a na vocês. volta do intervalo tem mais histórias dessa cinquentona Band. O doutor Sérgio Júnior vai estar aqui conosco, aqui contando como é que foi esse desafio do avanço da tecnologia. Nós já voltamos. Estamos de volta nesse RS Acontece, especial hoje. André Machado lendo o jornal aqui do meu lado. Conhecendo as histórias da Band que estão na página do Metro no dia de hoje. Vou mostrar rapidinho agora. Aliás, Tá todo mundo lá em cima bem doido. Aliás, deixar todo mundo lá em cima doido, assim que funciona a TV, a gente Tá, mostrando os mostra bastidores. então, André. Agora aqui, mostra. ó, olha que linda essa página aqui, o casal aqui, ó. Sérgio Stock aqui, ó, cadê aqui, ó, na capa do Metro também. Depois nós vamos falar com um personagem que está aqui no cantinho, aqui, essa Que já tá carinha sentado aqui em aqui cima. com a gente. Vamos contar mais essa história. Mas Tá. antes vamos viajar um pouquinho mais no tempo, né? Vamos, pois é, porque a história da TV Difusora virou trabalho acadêmico. A Karine Flores está agora com uma jornalista que contou uma boa parte desses 50 anos na conclusão de curso. É com você, Karine.
Oi, Gabi. Oi, André. Boa tarde a todos. Exatamente. Muita gente nos acompanha, nos assiste todos os dias, mas não conhece a história da Band, a história da TV Difusora. Aqui ao meu lado está a jornalista Andréia Fantinel, que pesquisou. Lá em 1999, ela começou a fazer a monografia, o estudo dela sobre essa história. Tá aqui comigo, a gente vai dar uma espiadinha aqui, olha. Como é que foi para ti contar essa história? Foi um grande orgulho. A TV Difusora é um assunto que sempre despertou muito interesse no meio acadêmico, assim, pelo menos naquela parte que a gente estava lá na Unicinos. Eu tinha um professor que, no ano de 99, tinha interesse de fazer, o nome dele é Luciano Kleckner, é bem bom deixar dito, tinha interesse de fazer um livro a respeito dos, então, 30 anos da TV Difusora. E aí, ele sugeriu que eu fizesse pesquisa, e eu topei a ideia, era um momento bem interessante de fazer pesquisa, de aprender bastante, porque é o momento que a gente tem de explorar o máximo que pode os assuntos. E aí acabei vindo para o Hipólito José da Costa todos os dias, no Museu da Comunicação, para fazer a pesquisa o mais dedicada possível naquele momento, olhando jornais, buscando a história daquela TV. Porque é um assunto que desperta interesse, mas ao mesmo tempo não tem bibliografia. A bibliografia era muito pequena. Livros que falassem especificamente sobre a TV Difusora, a gente não tinha. Então, era muito de fonte primária. A gente tinha que ver algumas coisas em jornal, nos jornais da época. Teve muita recuperação disso nos jornais da época. E a gente teve também vários trabalhos de entrevistas. Nós entrevistamos uma série de pessoas. E o Luciano desistiu de fazer o livro, por N motivos. E disse, Andréia, pega isso e vai fazer a tua monografia. E eu me debrucei em cima da história e aí rendeu aqui como eu digo, meu primeiro filho, né? Então hoje eu estava procurando trabalho e disse para ele, esse aqui foi meu primeiro filho, esse foi meu menino, né? Foi meu primeiro filho. Porque é uma história encantadora. A TV Difusora, a gente trabalhou com o ponto de vista de uma revolução farroupilha na televisão brasileira. Era uma ideia extremamente inovadora, já surgiu por parte dos capuchinhos para ser uma TV inovadora. Foi a primeira transmissão em cores da América Latina em fevereiro de 1972. Tem uma história rica e lindíssima. Então, assim, deu muito orgulho e foi muito bacana fazer esse trabalho numa época que eu estava lá, que eu estava fazendo estágio, que depois eu fui funcionária desse grupo pelo qual eu tenho um carinho muito grande. E qual foi a nota desse trabalho? 10, e depois o trabalho concorreu com outros trabalhos do Centro de Ciências da Comunicação da Unicinos de 2000 e 2001 e foi considerado o melhor trabalho da comunicação daquele ano. Só pra gente encerrar aqui, mostrando que tem várias fotos e tem um documento bem interessante aqui. Tem um documento bem legal. Exclusivo que tu conseguiu aqui na época, com muita pesquisa. Olha só que legal. Essa aqui é a autorização de funcionamento do Ministério das Comunicações para que a TV Difusora de Porto Alegre passasse a funcionar, passasse a transmitir. Que legal. Bom, então, muito bacana a gente conhecer um pouquinho mais da história da Band, né? Da história do lugar que a gente trabalha, que vocês nos assistem todos os dias. Parabéns aí pelo trabalho. Volto com vocês aí no estúdio. Oh, que bacana. Muito obrigado pela Andréia Fantinel por contar essa história. Jornalista super competente, assessora de imprensa da CE, não deixa a gente nunca sem informações. E que nos recebeu hoje. Muito obrigada. Olha, tem um fato que obviamente chamou a atenção da Andréia, é um dos fatos mais marcantes que já foram transmitidos aqui nesse canal. Uma solenidade de abertura da Festa da Uva em 1972. Ok, tem Festa da Uva, ano sim, ano não. Então, qual é a importância? É que essa transmissão foi a primeira transmissão em cores feita na televisão brasileira, em todo o território nacional. E quem é que estava nessa transmissão? Aqui, ó. O nosso mais antigo funcionário da Band RS, o senhor Sérgio Junho. Que prazer, o senhor aqui conosco. 46 anos de Band. 46. Carteira registrada no dia 2 de janeiro de 72. E que lembranças o senhor tem desse dia da transmissão, desse dia histórico? O que o senhor estava fazendo exatamente? A gente fez tudo que podia fazer. Montar, desmontar, operar, fazer tudo que tinha que fazer. Só que a gente não sabia qual era o resultado, que a gente nunca tinha feito nada a cores. Para ter ideia, a unidade externa veio com equipamento que também veio da Inglaterra, nós montamos, eu entrei em janeiro e a festa foi em fevereiro. Em praticamente 2 meses foi montado o caminhão, foi feito treinamento no caminhão, nós fomos para Caxias para transmitir. Ninguém sabia se ia dar certo, Sérgio. Ninguém sabia. Até porque naquela época, para trazer sinal para Porto Alegre, tinha que ser com micro-ondas,
4 pontos. Saía do pavilhão da Festa da Uva até um morro da parte de saída de Caxias, que é a torre da CRT. De lá ia até o Morro Reuter e vinha até aqui o edifício da antiga CRT no centro da cidade, que era em Bratel, e de lá vinha para cá para o morro. Ou seja, se falhasse um desses links, o sinal não chegava E falhou. Quando foi na parte da manhã da inauguração da festa, que quem conhece lá sabia, o pavilhão era ali onde era atualmente a prefeitura de Caxias. Agora que tem um novo lá fora. Então nós fizemos um link dali para o morro, lá de Caxias, onde tinha a torre da CRT. No meio dos testes, todos não tinha começado ainda. Simplesmente um Clyston, que é uma válvula do micro-ondas, pifou. E agora vamos fazer o quê? Mas isso no teste ainda? Sim, ainda em teste. Mas se aproximando do horário do início. Aí lá pelas tantas, não sei o quê, botaram o ministro Corsetti, porque o Corsetti era de Caxias, né? E ele tinha maior interesse em fazer a transmissão. Por ele forçou praticamente a ida para lá. Convenceu o governo a fazer lá. Que fosse de lá. Que fosse lá de Caxias. Marcar a história de Caxias. Aí o meu Corsetti botou no meio e tal, botou o pessoal da Embratel, do Exército, né? E disse, não, vamos tirar uma rota em funcionamento aí e vamos levar o Clyston para Caxias. E ajeitou. Aí ajeitou, tanto que na parte da tarde nós já fizemos a transmissão. Agora, Sérgio, tinha muita gente torcendo para dar errado também, né? Só para ter uma ideia, quando pifou, a gente avisou e tal, olha, não vamos poder transmitir a cores. Uma co-irmã nossa que estava lá dizia assim, o preto e branco que é a maravilha, a cor não existe. Porque está debochando a gente. Então aí de tarde nós... Entrou. Claro, e quando entrou... olha que agora nós somos coloridos. Olha, E quando entrou, o que você estava pensando? O coração disparou? Tu sabe, foi uma coisa interessante que teve gente que chorou no final da transmissão. Porque a tensão nervosa é tão grande que tu não sabe aqui datar qual é... Eu bem sei como funciona isso, que eu chorei no final da transmissão de Carnaval aqui, lembra? Quando a gente transmitiu o Carnaval aqui em 2017. A Gabi veio em homenagem à TV Colorido. Vamos contar um pouco de histórias desse tempo, seu Sérgio, mas vamos pela voz de quem morava aqui no bairro, né? O jornalista Luciano Kleckner sempre foi vizinho aqui da Band, no bairro Santo Antônio, e tem história para contar de quando ele era um menino aqui nessa região. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os funcionários da Rádio e TV Difusora Porto Alegrense pelos 50 anos. Eu tenho umas histórias para referir, se vocês me permitirem. Uma delas foi em 1969, como eu sou morador aqui da comunidade, eu e uns amigos, a gente herdou as caixas dos primeiros equipamentos das câmeras coloridas aí da TV. E com esses equipamentos, a gente aqui na Martim Afonso, que é essa rua que desce bem na frente da Bandeirantes, eu, o Manuel e hoje o doutor lá do Hospital Centenário, o doutor Luiz Carlos, montamos uma barraquinha com as madeiras para vender balas e chicletes para a turma, né? Eu tinha 10 anos, imagina. E aí eu lembro que o meu pai almoçava em casa todos os dias, ele trabalhava na Maçom, e chegou ao meio-dia em casa e perguntou, o que é isso aí? Né? Deu uma baita de uma carraspana em nós desmontamos aquele madeirame que estava na frente de casa, colocamos essas madeiras no porão e pelo menos, né, os produtos sobraram para a gente conseguir comer os produtos, né? Então essa é a primeira lembrança que eu tenho da Rádio e TV Difusora. Depois, a segunda lembrança é no pequeno mundo de flop da Rochelle Hudson, que toda a comunidade aqui, a turminha participava, e as filas iam quase para entrar no programa, iam até quase ali em frente à igreja de Santo Antônio. Acho que dá 50, 100 metros até ali, mais ou menos, né? Então são essas as histórias, digamos assim, que há relacionadas aqui com a minha turma de infância, que se criou aqui no bairro Santo Antônio, e também com a nossa relação com uma empresa, com uma TV, com uma rádio, que sempre foi comunitária. Desde o tempo do teu pai, de Lamar Machado, do João Brito, que depois me levou aí para trabalhar na Rádio Difusora, que depois me levou para dar aula na Famecos da PUC. Então são ótimas lembranças que a Rádio TV Difusora me proporciona hoje ao completar esses 50 anos. Um grande abraço a todos.
Um abraço, Obrigada. Luciano Kleck, meu professor, meu colega depois da passando faculdade. Não, ele citou meu pai aí, citou o Mundo Conta de pra Flop. quem tá em casa o que teu pai fazia aqui. Meu pai esteve aqui na inauguração da difusora e trabalhava na Rádio Difusora quando veio, colocou a rádio em primeiro lugar no Ibope, lá em 68, 69, um período bacana. E ele está falando do Mundo de Flop aí, da Rochelle Hudson, seu Sérgio estava aqui, Sérgio estava né? assim, só fazendo assim. E um dos meus irmãos, o Álvaro, vinha cantar no programa da Rochelle aqui no estúdio aqui. Dava muito trabalho. Teve gente que passou muito. Trabalho, muito. Programas longos, ao vivo. Voltando só um pouco à festa da uva, a transmissão a cores, para mim, que já estamos até no digital, eu acho que o advento da cor foi muito mais importante que o advento do digital. Porque vocês nem imaginam... Foi muito mais transformador, né, Sérgio? Não, porque tu imagina, naquela época era só preto e branco, não tinha. Então o pessoal, para tornar colorido, inventaram uns cartazes, verde, vermelho e amarelo, e botavam na frente da coisa para ficar... Aí no dia seguinte, põe o amarelo em cima. Então lá pelas tantas... Vocês botavam um papel celofane na frente da televisão. Papel celofane também. Tu não tinha a qualidade, a textura da cor. Um dia aparece numa caixinha um sinal colorido, maravilhoso, espetacular. O advento do digital foi muito importante, mas tu já tinhas o conhecimento do digital de o que era a cor. Tu já tinha a digitalização nos CDs. Agora, naquela época não tinha nada disso, era analógico e era colorido. A Gabi, obviamente, não tem essa memória, porque ela já nasceu com o advento da TV Sim, em já cores, tá né? Mas eu lembro que eu comecei a ver desenhos em preto e branco quando eu era criança. E quando veio a TV colorida, pela primeira vez eu pude saber que cor tinha os heróis que eu cultuava nos desenhos animados. Por isso que eu acho que é muito importante essa parte da cor. Mas eu estive presente na primeira transmissão em HD aqui da Band. Foi a primeira a fazer. Uma transmissão do MIS que a gente fez no Auditório Araújo Viana. Então, ou seja, todo mundo tem um pouquinho da história. Um pouquinho aqui, da história da Band. Porque na parte técnica, a TV em cores foi mais revolucionária do que o HD. Assim. Eu acho. Entende? Porque tu já conhecia a cor na televisão. E naquela época tu não tinha cor na televisão, de uma hora para outra os equipamentos... Pô, não existiam aparelhos de televisão. Quando foi feita a transmissão, algumas lojas colocaram uns aparelhos para o povo poder assistir. Ver, que não tinha. Até porque não acreditavam. Vamos falar em mais um personagem dessa história? Sim, olha só, um dos nomes que saiu da Band, RS, tomou o país, foi o repórter e foi meu chefe também, adorado, Marcos Martinelli, hoje um dos mestres das campanhas eleitorais no Brasil e também em Portugal. E tem uma história premiada para nos contar. Conta aí, Martinelli. Olá, amigos e telespectadores da Bandeirantes, tudo bem com vocês? Olha, eu venho aqui para contar uma história aí do meu tempo na Bandeirantes, aqui no Rio Grande do Sul e São Paulo, né, que aconteceu há 20 anos. Eu trabalhei 2 anos, entre 99 e ano 2000. Essa história é de 99, março de 99. Bom, no ano de 99, nós ganhamos 19 prêmios na Bandeirantes aqui, tanto no Rio Grande do Sul como fora aqui do estado. A dupla que eu trabalhava, né, meu cinegrafista, excepcional cinegrafista e um grande amigo, Milton Kogo. Na época que a Lígia Tricô era gerente de redação, de jornalismo, e o SEAD trabalhava no esporte. Bom, esse caso específico, de março de 99, foi quando assassinaram o vice-presidente do Paraguai, Arganha, lá na cidade de Assunción. E nós fomos para lá, o Milton e eu, com o motorista da TV Tarobá, lá do Paraná. E foi muito violento, né? Nós chegamos lá no momento de grandes protestos, e nós fomos a única equipe que ficamos na Praça Central na noite que teve realmente uma grande confusão. Até quebraram, né, o nosso fresolini, que é a iluminação, e no tiroteio que houve lá, mataram 5 pessoas. Né? Esse é o lado trágico, né? Mas sempre a gente tem que ver o outro lado que aconteceu. Eu senti o momento, que era um momento muito importante, e comecei a fazer uma transmissão, naquele tempo, né, não tinha muito, mas tinha um celular, transmissão para a Band de São Paulo, né? E o nosso cinegrafista, o Milton, disse, para com isso, tá pegando fogo. Eu disse, eu sei que tá pegando fogo, eu fazia com a mão dele, calma, e eu fiquei transmitindo. Bom, aquela transmissão, né, nos rendeu também, né, um quarto prêmio Ari, esses daqui que estão aqui, que foi um prêmio de reportagem de rádio. Nós que éramos uma equipe de televisão com esse assassinato, com essa crise que eclodiu lá no Paraguai, naquele março de 99, exatamente 20 anos. Né? Foi uma época muito boa para Bandeirantes, que viveu muitas outras épocas assim, e eu sou muito feliz de ter participado disso,
Agradeço a oportunidade e agradeço a atenção de vocês agora também. Um abraço a todos. Que maravilhoso. Ver como o rádio e a TV estão juntos e caminham juntos também. Aí, né? Qual é o novo desafio, seu Sérgio? O que vem aí no futuro, hein? Não sei. É incrível como mudou e como a gente vai para lugares que não sabe. Eu acredito que TV aberta vai desaparecer. Vai ser tudo streaming, vai ser TV a cabo, vai ser etc, etc. Mas, on demand, né? É on demand. Agora o demand que é o que eu... Porque cada semana que passa tu tem uma novidade. Lhe assusta tudo isso, seu Sérgio? Lhe assusta? Não, porque é a evolução normal, né? Tem que ser. A gente tinha medo do avião a jato, agora o avião a jato é uma coisa comum. Uma coisa que eu quero lembrar é a seguinte, que naquela época fazer televisão era um romantismo. Tu não tinha as coisas que tu tem hoje, equipamentos para fazer. Hoje tu bota no computador e sai uma maravilha. Naquela época era manual, tu tinha que bolar. O VT era uma coisa... Não, editar filme. Era incrível. Colar filme. Colar filme com gilete e com durex. Entende? E era assim, para tu fazer um efeito, eu me recordo que a Bandeirantes, da difusora no cima, era uma roda, uma roseta e o outro 10. Como é que vamos fazer isso? Aí alguém teve uma ideia, fez um cartaz preto com desenho branco, o 10 e da rosetinha, enterramos o pedestal da câmera, deixou só o branco, botamos num prato de toca-discos, rotação 33 rotações por minuto. Que grave. E roda e ficou parado quando foi rodado, depois foi editado no VT. É bom que todos os nossos colegas lá em cima da redação ouçam, né? Os mais Seu Sérgio, obrigado por estar com a gente todo dia, né? Agora aqui dentro do ar. O Sérgio que cuida da gente lá em cima. E a gente não deixa de ser sempre prestador de serviço. Muito obrigado, parabéns por essa história, por ter ajudado a construir a história da Bandeirantes. A honra foi minha. Vamos lá, olha na volta do intervalo as notícias dessa quinta-feira aqui no RS Acontece, a gente já volta. Está mandando para a gente uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo que prazer ver o Fernando Vieira, o Renato Pereira, grandes comunicadores. A gente queria ter enchido esse estúdio aqui ainda, com muito mais gente. Vamos falar das notícias de hoje. Uma clínica geriátrica clandestina foi fechada na zona sul de Porto Alegre. A operação envolveu a Polícia Civil e órgãos da Prefeitura Municipal. 2 pessoas foram presas em flagrante no local, que abrigava 18 pessoas, a maioria de idosos. De acordo com as autoridades, a casa não apresentava, como a gente vê por aí, condições de acolhimento, com sérios problemas, inclusive, de higiene. Uma denúncia encaminhada à polícia motivou a ação. Uma investigação apura se 2 mortes recentes no local estão ou não vinculadas ao mau atendimento. Que barbaridade, hein? Notícias do Paço Municipal. As emissões do IMESF vão parar na Justiça do Trabalho. Outro assunto referente à Prefeitura de Porto Alegre ocorreu agora há pouco. É a segunda reunião da CPI instalada na Câmara para apurar possíveis irregularidades na gestão Marquesan. Todos esses destaques vêm agora com o Jonathan Bittencourt. Uma boa tarde, André, Gabi e todos que acompanham o RS Acontece. Foi parar na Justiça do Trabalho o processo de demissão desses mais de 1.800 funcionários que são vinculados ao Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, de Porto Alegre. Lembrando que esse instituto está se encaminhando para a extinção justamente por determinação judicial. Hoje aconteceu uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Sindisaúde esteve presente, inclusive é quem pleiteia uma mediação da Justiça para resolver o impasse, até mesmo dar outros encaminhamentos, e ficou definido que para o dia 22 de outubro vai haver uma audiência para tratar sobre o acordo coletivo da categoria. Mas antes disso, já na semana que vem, uma audiência para aí sim tocar diretamente no ponto, demissão dos 1.800 funcionários e quais podem ser os encaminhamentos, que outros caminhos podem ser seguidos. Estão aí sendo convidados vários órgãos envolvendo o Ministério Público, a Prefeitura de Porto Alegre, que é uma parte ligada diretamente com relação ao IMESF, também a parlamentares, sejam eles da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, até mesmo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hoje, segundo dia de greve dos funcionários vinculados ao IMESF, que protestam contra a extinção do Instituto, e nós temos, segundo a Secretaria de Saúde, 15 postos que fecharam totalmente, mais um consultório de rua, inclusive que era fornecido para pessoas em situação de rua, não funcionou, e outros 8 postos funcionaram
parcialmente. Tratando também sobre o município, mas de outro assunto, no caso a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito que foi instalada para investigar denúncias de problemas na gestão do prefeito Nelson Marquesan Júnior, hoje aconteceu a primeira reunião envolvendo todos os parlamentares. O presidente da CPI é o vereador Robaina, do PSOL. Ele informou que não conseguiu avançar, principalmente no ponto de chamar pessoas para prestar depoimento, as oitivas, porque isso depende da aprovação de maioria dos componentes da CPI. São 12 vereadores, ou seja, precisa de 6 votos mais 1 para que aí sim as pessoas possam ser chamadas para prestar depoimento nessa CPI. Isso acabou não sendo conquistado. Obrigada, Jonathan. Olha só, foi destaque essa semana. Os deputados aprovaram na Assembleia um projeto de lei que proíbe a cobrança por emissão de carnês e boletos bancários. Karine Flores foi conversar com consumidores. Olha só. Um olho nas contas e outro no dinheiro. No final do mês, qualquer valor faz a diferença para quem precisa economizar. A gente já ganha tão pouco, né? Então, se a gente não economizar e a gente não conseguir transformar os R$33 que a gente ganha por dia, né, que é o nosso salário mínimo hoje, fazer ele render, não vai chegar até o final do mês. Pensando em beneficiar os consumidores gaúchos, a Assembleia Legislativa aprovou nesta semana um projeto de lei que proíbe a cobrança por emissão de carnês e boletos bancários. A iniciativa atinge contas de água, luz, telefone, instituições de ensino, academias e empresas comerciais em geral. A proposta precisa ser sancionada pelo governador do estado, Eduardo Leite, mas nas ruas já agradou a população. Agora, com essa nova regra aí, fica melhor, né? Aí o consumidor paga direitinho e fica melhor para todo mundo. Tudo que vier em termos de economia para o bolso da família convém, né? Para nós que somos consumidoras é maravilhoso, porque se a gente paga em dia sempre, né, não tem a necessidade de ter essa taxa abusiva. Isso é uma somatória que tu faz no dia, vai fazer falta assim no cofrinho. Hoje essa taxa varia de R$ 1 a R$ 5. A prática é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. A orientação é procurar o PROCON, caso a cobrança continue sendo feita. Nós aplicávamos aqui o artigo 39, 5º, que falava justamente sobre essas práticas abusivas, falando no modo mais geral. Mas após a sanção dessa legislação pelo governador Eduardo Leite, eu não tenho a menor dúvida que isso vai nos dar uma musculatura jurídica muito maior e a possibilidade de nós não só alcançarmos a punição aqui no PROCON através de processo administrativo, com resultado de multa para aquele que continuar aplicando sucessivamente a cobrança indevida para a emissão desses boletos, mas também vitórias no Poder Judiciário, que vem aí para fechar a discussão sobre essa matéria. O mais importante é que o consumidor esteja sempre atento às informações contidas nos boletos. Só assim é possível identificar uma cobrança ilícita. Sempre de olho, porque toda economia é bem-vinda, né? Às vezes eles conseguem nos passar a perna, bular, né? Mas a gente tem que ficar sempre bem atento a tudo. Hora do intervalo, em seguida a gente volta. Pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em uma fraude no setor do arroz. A operação é do Ministério Público, que investiga a venda do grão para o sudeste do país, com insetos, larvas de traças e até fezes de rato. Em Cerro Branco, na região central aqui do estado, foram encontrados porcos e galinhas em meio ao arroz que estava pronto para ser envasado. Ao menos 11 pessoas são suspeitas de comprar arroz diretamente de produtores gaúchos sem identificar a procedência. Os produtores não são investigados. As marcas suspeitas são Dio Santo, Meio-Dia, Danata, 5 Estrelas, Riato, Imperador Rio, Grão Douro, Grão Ouro, Risolete, Supermar e Super Compras. Trocar por massa, né? Comer um macarrão. Agora, não, vou continuar comendo arroz, mas das marcas boas. A prefeita de Estância Velha, Ivete Grade, do MDB, foi indiciada com outras 13 pessoas no inquérito da Polícia Civil. A denúncia é de fraudes em contratos relacionados a exames de imagem contratados pelo Hospital Getúlio Vargas. O crime consistia na adulteração de licitações utilizadas para favorecer 2 empresas do setor. Os preços oferecidos pelo serviço eram combinados e ajustados
conforme os valores das outras empresas, e documentos eram falsificados. A manhã desta quinta-feira foi de acidentes aqui em Porto Alegre. Na Avenida Aparício Borges, um ciclista entrou na contramão e colidiu de frente com um ônibus. As imagens que você está vendo aí, dá para ver a marca da cabeça do homem no vidro do coletivo. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre. Já na Avenida Castelo Branco, por volta das 6 horas da manhã de hoje, um acidente matou um motociclista. A faixa da esquerda ficou bloqueada por quase 2 horas, causando um grande congestionamento na região. Olha, você que nos assiste, está em busca de uma formação, em instantes começa um bate-papo sobre influenciadores digitais. Sabe onde? É lá no Teatro do CIE. A gente falou ontem aqui sobre o Expo CIE-RS, que é a maior feira estudantil da América Latina, focada em educação, capacitação, orientação e direcionamento profissional do público jovem. Esse evento começou nesta quarta-feira, além de muitas atividades, algumas lúdicas, outras sensoriais. A feira traz também, você vê aí, palestras, workshops sobre inovação, empreendedorismo social, inteligência artificial e o que a gente espera, profissões do futuro. O Teatro do CIE fica na rua Dom Pedro II, na zona norte de Porto Alegre, e o evento é de graça, que nem o programa aqui. Exatamente. Bem rapidinho, 20 segundos. Um grande abraço aos nossos telespectadores que nos escreveram, nos encheram de carinho nesse dia de hoje. Ao longo de 50 anos. Tiago da Silva Rodrigues, rapidinho. Acabou, Carlos Eduardo beijo. Fanese, para tudo, peraí. Percival Pimentel. Beijo, tchau. Orlando Ruschel. Mais notícias do Banco Cidade, Schmidt, 18h50. A gente volta amanhã, 1h30. Vamos falando junto que é para ganhar tempo.